Hoje eu tenho 29 anos de idade, mas essa história aconteceu quando eu ainda era bem adolescente, com 13 aninhos. Os meus pais são pastores da igreja, rígida. Eu e minha irmã, que é 9 anos mais velha do que eu, sempre obedecemos nosso pai e nossa mãe. A saia debaixo do joelho, as roupas de parte de cima abaixo do cotovelo, nada de mostrar o colo. Depilação? Nem pensar. Cabelos? Presos. Tínhamos que ser o exemplo, as meninas, filhas dos pastores, porque tudo que fazia, ai, a filha do pastor, a filha do pastor. E aquele negócio, né? Ele tem que saber coordenar as ovelhas de sua casa para coordenar as ovelhas do seu rebanho. Bom, a minha irmã, como é 9 anos mais velha do que eu, ela sempre obedeceu os meus pais assim com tudo. Já eu batia de frente com várias questões, eu não aceitava tudo. Por exemplo, eu amava jogar futebol. Qual era o mal de jogar futebol? Minha mãe dizia, porque você é mocinha. Mocinha não joga bola. Mocinha tem que usar saia e é comprida. Para jogar bola, como você vai jogar bola com saia? Então era bem cansativo e eu acabava batendo de frente. Quando a minha irmã tinha 18 anos, eu tinha 9 aninhos. Ela se casou com o primeiro namoradinho. Os meus pais deixaram, mas tudo isso porque ela estava louca para sair da casa dos pais, para ela poder ter pelo menos um pouquinho mais de liberdade. Já eu, com 9 anos, me sentia tão para baixo e tão tristinha, porque eu gostava tanto da minha irmã, dormia com ela todos os dias, e quando ela se casou e foi embora, eu passei a ficar mais sozinha. Então eu passei a dormir mais na casa da minha avó, que era ao lado da casa dos meus pais. Eu gostava demais de ficar ali. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro celular e eu fiz a minha primeira rede social, Facebook. Ali eu comecei a conhecer mais do mundo, né? Porque na internet a gente vê de tudo. E ali eu acabei conhecendo um cara. Ele morava na cidade vizinha da nossa, tinha 19 anos de idade. E ele disse que eu era linda, que eu era maravilhosa, que eu era uma princesa. E como a gente conversava muito, acabou que ele demonstrou apaixonado por mim. Eu gostava daquilo, mas eu era uma criança de 13 anos que estava querendo conhecer a vida, conhecer o mundo. E ele me elogiando, me enaltecendo, me engrandecendo e me tratava tão bem, me elogiava tanto, sabe? Ele dizia que eu era o amor da vida dele. Um dia ele disse, vamos nos conhecer pessoalmente, por favor. 4 meses que a gente estava conversando à distância. Ele disse para que eu fosse para a cidade dele, que eu matasse aula, fosse para a cidade dele de ônibus, e tinha um ônibus que era bem baratinho que ia, e no final da tarde ele me trazia de volta. Eu disse, tudo bem, eu vou. Peguei o ônibus e fui. Cheguei lá. Quando eu cheguei na casa dele mesmo, sabe, ele já começou a pegar bebida alcoólica, beber e acender um cigarro. Eu não gostei daquilo porque eu vi que ele era completamente diferente do que ele estava me dizendo. Depois a gente entrou no carro para dar uma voltinha na cidade. Onde ele ia, ele carregava aqueles frasquinhos de beber álcool, sabe, de filme. Ele carregava um daquele para cima e para baixo e eu já percebi que ele era alcoólatra, ele não conseguia ficar sem beber. E ele bebeu o dia inteiro, bebeu uísque destilado, que era forte. Quando deu de tardezinha, a gente estava na casa dele. Eu falei, olha, acho que já deu. Eu não bebia, eu não fumava, eu não estava vendo graça mais. Eu queria ir embora, não era tudo aquilo. E aí eu fui pedir para ele me levar embora. E ele disse que não, que eu ia morar com ele. Eu até ri e falei, tá bom então. E fiquei pensando, meu Deus, como eu vou embora? Ele trancou as portas da casa dele. Eu fiquei morrendo de medo. Ele, vem aqui pro quarto. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Qual que é o plano? Eu toda mocinha, virgem, completamente fechada da igreja, tipo, nada a ver. Pedi pra ele para que eu fosse tomar banho. Ele foi e falou, tá bom. Quando eu entrei dentro do banheiro, eu comecei a ligar para os meus pais. E comecei a ligar e nada do meu pai atender. Eu liguei e peguei e falei para ele onde que eu tava com medo, que eu queria ir embora e que eu tava trancada. Ele não me deixou ir embora. Naquele momento, ele quebrou a porta do quarto com um chute, com um murro. Ele pegou meu telefone, ele tacou meu telefone na parede. E ele tava muito bêbado e ele começou a me abraçar e começou a falar que eu era dele, que eu era linda, que eu era o amor da vida dele, que ele não ia deixar ninguém me tirar de mim, que não ia deixar ninguém me levar embora, e começou a me agarrar, me beijar e querer ficar comigo. Eu comecei a me afastar dele, a gente começou a uma briga ali, dele me puxando e eu tentando sair, eu comecei a chorar e tudo, e ao final de contas ele acabou tirando a minha roupa e com 13 anos ele marcou a minha história.
né? Ele acabou tirando minha virgindade. E ele tava tão bêbado que ele terminou de fazer o que ele queria e ele me agarrou tão forte, assim, com medo de eu fugir, e dormiu com eu no braço dele, assim, ó. E eu só sabia chorar. E eu olhava pra cima e já tava começando a amanhecer e nada. E eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? E ele, assim, comigo presa aqui. Quando acordou de manhã, e ele me beijou, me abraçou, disse que era o homem mais feliz de estar comigo, fez café da manhã pra mim e eu pasmo, assim, sem saber o que fazer. Quando de repente batem no portão, era a polícia. Ele começou a falar que não ia abrir, que não ia deixar entrar, que não ia de jeito nenhum e tal, e a gente começou a ficar horas ali dentro preso, horas mesmo, sabe? Até que ele simplesmente me liberou. Só que vocês acreditam que ele não foi preso? Os meus pais me pegaram, sabe? Os meus pais me pegaram e me levaram embora. Eu levei uma bronca gigantesca e aí eu não quis depor contra ele, sabe? Eu quis arcar com toda a responsabilidade de ter fugido, de ter feito o que eu fiz, porque fui eu que me coloquei naquela bimboca, sabe? Eu sei que foi errado o que ele fez comigo, mas também foi errado eu matar a aula, foi errado eu pegar um ônibus, foi errado eu ir pra casa de um desconhecido, que eu nunca tinha vivido na minha vida com 13 anos de idade e ele 19, sabe? Foi errado também eu ter confiado em uma pessoa, ter entrado dentro da casa da pessoa, ter deixado a pessoa fazer comigo o que ela quis. Meio que eu escolhi esse caminho, então eu não quis depor contra ele, até porque também os meus pais não queriam que ninguém ficasse sabendo do que estava acontecendo. Ele não foi preso. E a última coisa que eu fiquei sabendo dele é que ele foi preso por tráfico de drogas. Ele estava traficando na cidade vizinha. Então, graças a Deus, eu saí viva dessa história. Muitas meninas não saem vivas, saem magoadas, machucadas, depressivas. Eu, como sempre tive Deus no meu coração e consciência das minhas atitudes, eu não me permiti que a depressão me pegasse, que a ansiedade me pegasse, que a culpa me fizesse vítima, né? Porque eu sabia que a culpa era unicamente, exclusivamente minha. Graças a Deus, hoje eu sou regenerada, eu vejo por que os meus pais eram tão protetores. Eu sei que a necessidade de proteger muito fez com que eu quisesse ter liberdade. Acredito que tudo tem que ter um limite, né? Igual não deixar eu jogar futebol. Então os meus pais aprenderam muito com isso e eu também aprendi muito com os meus pais. E é o que eu digo pra vocês, às vezes vocês pensam que ser rígido demais, você tá evitando que seu filho passe por um problema, quando na verdade seu filho quer fugir dessa rigidez sua e se enfia num lugar muito pior. Então tudo tem limite. Explica a maldade do mundo, mas deixa que o seu filho viva a vida dele também, né? Experimente passar por situações difíceis, constrangedoras e vergonhosas. Isso também faz parte da construção do caráter de um ser humano. Então é isso, eu aprendi muito e espero que as pessoas também possam aprender com isso. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje a gente tá falando aí sobre paz, sobre confiar em pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente. A gente não pode confiar nem nas pessoas que a gente conhece, imagina um desconhecido. Eu acredito que esse vídeo é um exemplo. Primeiro, para os pais que são muito rígidos, muito fechados e pensam que fechar o seu filho num mundinho, você está evitando ele de viver uma catástrofe, mas vai chegar um momento em que ele pode ser que escolha sair dessa gaiola. E se ele tiver as asas cortadas, como ele vai voar? A queda vai ser mais dolorosa, entendeu? Então a gente tem que ter limite, entendeu? Deixa voar até um certo ponto, mas ensina a voltar para a gaiola de uma forma aberta, liberal, consciente, tá bom? E, gente, toma cuidado com quem vocês confiam, toma cuidado com o relacionamento que vocês têm com pessoas desconhecidas, relacionamento de internet, relacionamento à distância, namoro com pessoas que você nunca viu na sua vida. Hoje em dia eu conto tanta história assim, tenha cuidado, tá? A gente não pode confiar mesmo, não. Deixa nos comentários o que você achou dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.